Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre a equação fundamental da ondulatória. Na página 692, vocês têm ali, primeiro uma imagem mostrando uma onda senoidal. Senoidal devido a esse formato aqui, né, que ela apresenta. Aí nós temos os elementos de uma onda. Os pontos mais baixos são os vales, os pontos mais altos são as cristas, e a distância entre o ponto de equilíbrio da onda e até a crista é o que a gente chama de amplitude. Pode ser do ponto de equilíbrio também até o vale. A propagação de uma onda senoidal seria como essa da imagem, exige a presença de uma fonte vibratória, ou seja, que algo esteja causando essa perturbação para que ela se propague dessa forma. Os pontos do meio reproduzem o movimento da fonte com o mesmo período e a mesma frequência, e a velocidade vai ser constante. As cristas e os vales podem ser compreendidos como representantes de energia que se propaga no meio, e os pontos mais próximos da fonte sofrem perturbações antes dos pontos mais afastados. Equação fundamental. A velocidade de uma onda vai ser a distância dividido pelo tempo. A distância corresponde ao comprimento de onda. Deixa eu voltar aqui. O comprimento de onda seria a distância ou entre dois vales ou entre duas cristas. Então, ele é representado por essa letra, que é o lambda. Então, será o comprimento de onda dividido pelo t. T é o tempo, ou período. Também, além dessa fórmula, a gente pode usar essa daqui. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. As duas formas são válidas. Grandezas físicas envolvidas na equação acima dependem de fatores ilustrados. Depende do meio e do tipo de onda, depende do tipo da onda e da fonte e da frequência dessa fonte. Vamos lá, resolvendo os exercícios da página 692. A energia ultravioleta, ela é dividida de acordo com três faixas de frequência em UVA, UVB e UVC. E aqui nós temos a faixa de frequência, né, da UVA, da UVB e da UVC. Para selecionar um filtro solar que apresente uma absorção máxima na faixa UVB, uma pessoa analisou os espectros de absorção de radiação do UV de 5 filtros solares. Então, aqui a gente tem a imagem mostrando a absorção e os 5 tipos de filtros. E aqui, no eixo horizontal, nós temos o comprimento de onda em nanômetro. Considerando que a luz se propaga, né, no espaço com uma velocidade de 3 vezes 10 na oitava, e que 1 nanômetro equivale a 1 vezes 10 a menos 9 metros, qual deve ser o filtro solar que a pessoa deve selecionar? Então, nós temos aqui a resolução. A radiação UVB, ela está, vamos voltar ali na imagem, ela está entre a frequência de 9,34 e 1,03 vezes 10 na quinta. Já o comprimento máximo que a gente tem aqui, o comprimento máximo que a gente tem, que é o lambda, ele equivale a 3,21 vezes 10 a menos 7, ou simplesmente 321 nanômetros. Aí eu vou jogar na fórmula velocidade, que é a velocidade da luz no vácuo,
3 vezes 10 na oitava, é igual ao comprimento de onda, que é o que eu quero, vezes a frequência, que é 1,03 vezes 10 na 15ª, que daí seria com maior valor. Isolando, né, o comprimento de onda, vai dar esse valor aqui, de 321. E eu faço a mesma coisa para o menor comprimento, que daí é 291. A partir do gráfico, né, então eu fiz usando esses dois valores de frequência e obtive esses dois valores de comprimento de onda. Aí a gente vai lá olhar o gráfico. 291 e 321. 291 e 321, a gente tem essa curva aqui, que corresponde ao filtro solar 4. Portanto, a alternativa correta é a letra B. O comprimento está entre 290 e 340. Então, é essa curva aqui, que corresponde ao filtro solar 4. A questão 2. Uma corda elástica inicialmente esticada em repouso, com uma das suas extremidades fixas em uma parede e a outra presa a um oscilador, capaz de gerar ondas transversais nessa corda. A figura representa o perfil de um trecho de corda em determinado instante posterior ao acionamento do oscilador em um ponto P, que descreve um movimento harmônico vertical indo desde um ponto mais baixo, que seria o vale, até o ponto mais alto, que seria a crista. Sabendo que as ondas se propagam nessa corda com velocidade constante de 10 metros por segundo e que a frequência do oscilador também seja constante, a velocidade escalar média do ponto P, quando ele vai de um vale até uma crista, no menor intervalo de tempo possível, é igual a... Então, nós sabemos, né, que a velocidade é 10 metros por segundo. A gente tem aqui a distância, que é 0,8. E nós temos a distância entre uma crista e um vale, que é de 3 metros. A partir da figura, podemos perceber que em uma distância de 3 metros, a gente tem um lambda e meio, que seria aqui, né? A distância entre duas cristas. Por exemplo, vou pegar entre os vales, né? A distância entre os vales e mais metade. Ó, a distância entre duas cristas e mais metade. Então, é um comprimento e meio de onda, certo? Então, um comprimento e meio de onda equivale a 3 metros. Ó, 1,5 vezes o comprimento de onda equivale a 3. Dividindo 3 por 1,5, a gente descobriu que o comprimento vai ser igual a 2 metros, ok? O total ali, que é um comprimento e meio, deu 3. Então, 3 dividido por 1,5, 2. A gente descobriu que a distância entre essa crista e essa crista é de 2 metros. Aí eu vou jogar na fórmula. Velocidade é 10, vai ser igual ao comprimento de onda que a gente calculou, que é 2, sobre o tempo, que é o que eu quero. 2 dividido por 10 vai dar 0,2 segundos. A velocidade média no ponto P, quando ele vai de um vale até uma crista, ele pode ser calculado por meio da equação normal de velocidade, que é a distância sobre o tempo. Lembrando que, neste caso, o deslocamento do ponto é igual ao dobro da amplitude. E o intervalo de tempo seria a metade desse período. Então, a distância seria 0,8 e o tempo seria a metade do que a gente tem.
Então, 0,2 será a metade, então 0,1. Fazendo a conta, 0,8 dividido por 0,1, a velocidade vai ser igual a 8 metros por segundo. Vamos agora para a próxima aula. Vai falar sobre ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são ondas capazes de se mover, se propagar, tanto no espaço quanto aqui na Terra, em outros meios. Ela é formada pela composição do campo elétrico e do campo elétrico e campo magnético, portanto, ela sempre vai ter essa direção de propagação que é transversal, né? Que a gente chama. Perturbações envolvidas na propagação de uma onda são os campos elétricos e magnéticos. Eles são perpendiculares ou transversais, como eu acabei de falar, a direção de propagação de energia. E, portanto, a gente pode concluir que todas as ondas eletromagnéticas são obrigatoriamente ondas transversais. Ela vibra num sentido e se propaga em outro. No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade, que é a velocidade da luz, 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. E esse seria o maior valor admitido para a velocidade de uma onda, de uma partícula, considerado na física. Aqui a gente tem o espectro eletromagnético mostrando as fontes, né? Linha de transmissão, rádio, micro-ondas, sol e assim por diante. E aqui a gente tem as frequências, né? Frequência de rádio, de infravermelho, de ultravioleta e de raio gama. Basicamente, quando aumenta o tamanho de uma onda, diminui a sua frequência. O comprimento de onda ele é inversamente proporcional ao comprimento. Então, aumentando o tamanho da onda, né, que seria essa seta para a esquerda, diminui a frequência. Quanto menores essas ondas, maiores vai ser a frequência. Aqui a gente tem a dispersão da luz. A luz, quando incide num objeto parecido, né, semelhante ao prisma, ela vai sofrer a decomposição, com as 7 cores do arco-íris, né? Então, aqui a gente tem o desvio, que é o que sofre menos desvio, né? O vermelho, desculpa, que é o que sofre menos desvio. Depois o alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta e ultravioleta. Ultravioleta seria o que sofre maior desvio. O vermelho é o que tem maior velocidade. E a frequência e a energia, à medida que a gente desce aqui, né, as cores, a frequência e a energia também vão aumentando. Vamos agora para o exercício da página 696. Em altos fornos siderúrgicos, as temperaturas acima de 600 graus são mensuradas por meio de pirômetro óptico. Esses dispositivos, eles apresentam a vantagem de medir a temperatura de um objeto aquecido sem necessidade de contato. Dentro de um pirômetro, um filamento metálico é aquecido pela passagem de corrente elétrica até que a sua cor seja a mesma que do objeto aquecido em observação. Nessa condição, a temperatura conhecida do filamento é idêntica à do objeto aquecido em observação. Número 1. Pergunta. A propriedade de radiação eletromagnética avaliada nesse processo seria a frequência, pois a cor que um objeto emite, ela está diretamente relacionada à frequência das ondas eletromagnéticas emitidas por esse corpo. Questão 2.
Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores, existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida pelo corpo é detectada através desse tipo de sensor. A radiação captada por esse detector encontra-se na frequência de infravermelho, porque são ondas de calor. Todos os seres vivos emitem ondas de calor, e ondas de calor vai ser sempre na faixa de frequência do infravermelho. A próxima aula a gente vai falar sobre o som e as suas características. Aqui a gente tem a classificação da onda sonora. O som, quanto à forma, ele é classificado como uma onda longitudinal. Então, ele vibra, né, na horizontal e se propaga na horizontal também. Ele vibra no mesmo sentido em que se propaga, por isso que é uma onda longitudinal. Em relação à natureza, ele é considerado uma onda mecânica, porque ele não vai se propagar no vácuo. Ele precisa de um meio, né, sólido, líquido ou gasoso, para que ele possa se propagar. A velocidade do som, ela aumenta conforme a densidade do meio. Então, ela vai ser menor no meio gasoso, intermediária no líquido, e ela vai ser maior no meio sólido. Observação. No ar, a 20 graus Celsius, a velocidade do som seria igual a 330 metros por segundo. Aqui a gente tem sobre as frequências audíveis, né? Frequência que o ser humano consegue reconhecer. Então, a nossa faixa de frequência audível, ela vai desde 20 Hz, que seria a menor frequência, portanto, o som mais grave que a gente consegue ouvir, até 20.000 Hz, que seria a maior frequência, portanto, o som mais alto, mais agudo que a gente é capaz de reconhecer. Sons abaixo de 20 seria infrassom e sons acima de 20.000 seria ultrassom. Aqui nós temos mostrando sobre a altura do som. Se a gente comparar as duas ondas, né, com diferentes frequências, na figura a frequência é maior, tem mais pulsos, né, se propagando. Então, a frequência é maior. A gente fala que o som A, ele é mais agudo que o som B. Então, a frequência é maior, então o som é mais alto, mais agudo. Quanto maior a frequência, mais agudo vai ser o som, mais alto vai ser a frequência. E daí, no caso aqui, tem uma menor frequência, né? Aí, sobre a intensidade. A intensidade tem a ver com a amplitude do som. Quanto maior a amplitude, né, de uma onda, mais energia ele transporta. Então, maior vai ser a intensidade. Aqui a gente tem, comparando duas ondas, a representada pela cor verde tem uma amplitude, né, maior do que a azul. Então, ela vai ser vai ter uma intensidade maior, embora as duas tenham a mesma frequência, né? Então, uma vai ter uma intensidade maior do que a outra. E aí, quando tem uma intensidade maior, a gente fala que é forte, né? Som forte ou som fraco. Em relação à altura, a gente fala som mais agudo ou mais grave, que seria o mesmo que mais alto ou mais baixo. Então, alto e baixo tem a ver com frequência. Forte e fraco tem a ver com intensidade. Tomem cuidado para não confundir as duas coisas. Aqui a gente tem uma fórmula para calcular a intensidade sonora. A intensidade sonora vai ser igual a 10, né? Log de 10. A intensidade que você tem sobre a intensidade que seria uma constante, né? Que seria o limiar aí da dor que a gente tem. Depois a gente tem o conceito de timbre.
ondas podem ter frequências, né, semelhantes. Você pode ter o mesmo instrumento, a mesma nota, a mesma frequência sendo tocada e o som vai ser diferente. Isso se deve ao timbre. Então, por exemplo, na figura a gente tem a flauta e o trompete, que emitem ondas sonoras de frequências e amplitudes praticamente iguais. Como eu falei, a mesma nota, a mesma frequência. No entanto, a diferença na forma da onda está relacionada ao timbre, então faz com que o som emitido seja diferente. Então, basicamente, timbre seria o som sendo diferente devido ao formato dessa onda, né? Com a mesma amplitude, a mesma frequência, mas ainda assim o som sendo diferente.